ao Sheol, ao Hades. Aqueles do Antigo Testamento que estavam cativos no Hades, aguardando o seu resgatador, ele levou cativo o cativeiro, aqueles que estavam aguardando, e concedeu dons aos homens. Por que concedeu dons aos homens? Naquela época de Cristo, era o Império Romano. O Império Romano dominava o mundo. Cada vez que eles ganhavam uma batalha, eles entravam em Roma com os seus prisioneiros, com os despojos, e distribuindo presentes aos cidadãos de Roma, festejando a grande vitória. Jesus ascendeu aos céus, levando cativo o cativeiro, e como demonstração da sua grande vitória, ele começa a distribuir dons aos homens. Muito bem, irmãos. Vamos dar continuidade, então, à exposição bíblica de Colossenses. Lembrando que Paulo estava em prisão quando escreveu essa carta. E escreveu baseado em 4 movimentos que estavam acontecendo naquele momento: o filosofismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Já tivemos vendo essas questões. E estamos nesse ponto. Cristo é superior ao legalismo. Dessas 4 correntes, surgiu o gnosticismo, que foi e tem sido ainda hoje combatido. O gnosticismo, eles creem em emanações, que Deus é um ser supremo tão alto e inacessível. Então ninguém tem condições de ter contato com Deus. Isso é nível. Isso é tristeza. Então, para que Deus possa se comunicar com o homem, existem emanações. Isso que eles pensam. É uma heresia. Então nós dependemos de emanações de Deus. Essas emanações são usadas através de anjos, de seres místicos e até mesmo de seres humanos. Muito bem. Paulo escreveu isso visualizando o que poderia acontecer. Porque quando ele escreveu essa carta, foi 100 anos antes de surgir o gnosticismo. Ele já estava apontando o que poderia acontecer e aconteceu. E dentro dessa questão do gnosticismo, nós vimos aspectos de identificação com Cristo. São 5 aspectos, como os irmãos podem observar. Entre esses aspectos, nós vimos, no último culto, o versículo 11, que fala que todos que creem, todos nascidos de novo, estão circuncidados nele, em Cristo. A circuncisão do coração, ou seja, a conversão propriamente. Essa é uma identificação. Outra identificação que estamos ressuscitados dele, que estava no versículo 12 que nós vimos. Então, quando Cristo venceu a morte, quando ele ressuscitou, todos nós os que cremos ressuscitamos nele, lá, há 2000 anos atrás. Ah, mas como que isso é possível? Deus não é eterno? Ele é eterno, ele não está preso a tempo. Ele está preso a tempo, somos nós. Mas nós recebemos a ressurreição em Cristo quando ele venceu a morte, lá atrás. Ressuscitados nele. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, vendo essas 3 identificações: perdoados nele, acreditado nele e vitorioso nele. Muito bem, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Vamos pôr no 11, só para o pessoal relembrar o que nós já vimos. Nele, em Jesus, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, quando nós
cremos, nascemos de novo, nós não estamos mais debaixo da ação, vamos chamar de indomável, ou irresistível do pecado em nossas vidas. Quando nós cremos, o pecado não tem mais esse poder sobre nós. Por isso que Gálatas fala: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, esse é o despojamento do corpo da carne do que crê, que foi circuncidado no coração. Muito bem. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Note, lembra que eu falei sobre circuncisão? A circuncisão é um símbolo, uma marca para a memória de Israel, quanto à promessa de uma terra, a Palestina, de uma nação de Israel, e de bênção sobre esta nação como cabeça das nações, não sendo cauda, só estando em cima e não embaixo, Deuteronômio 28. Isso só vai ocorrer no reino terreno milenar messiânico. Isso é futuro, na segunda vinda de Cristo. Tendo sido sepultados, quando cremos, nós morremos para o pecado. Juntamente com ele, com Cristo. Quando ele foi sepultado, por quê? Nós somos o quê? Libertos pelo sangue de Cristo, lavados pelo sangue de Jesus. No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus, sendo a primícia dos que dormem, primícia é a primeira colheita. E nós somos a safra, a colheita. Jesus é o primeiro a vencer a morte. Nós, os que cremos, somos a safra colhida por ele. Ok? Tudo bem. Agora o versículo que nós vamos começar a trabalhar. Versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Perdoando todos os nossos delitos. Perdoados nele. Vamos trabalhar um pouco esse aspecto aqui. Qual era a nossa condição antes da conversão? Mortos. Mortos em nossas transgressões. Mortos em nossos pecados. E também na incircuncisão da carne. Como assim? Colossos. A cidade de Colossos. Essa cidade estava onde? Na Ásia. Terreno gentílico, de nações gentílicas. Vamos lembrar que a circuncisão é um ato judaico. Então, os gentios, os não-judeus, eles eram o quê? Eles são o quê? Incircuncisos. E esses incircuncisos, como que eles viviam antes de Cristo? Longe de Deus. Mas quando eles creram, eles receberam a vida juntamente com Cristo. Vamos dar uma olhada nisso. Efésios capítulo 2, versículo 5. Lembrando que Efésios também é uma carta, tá? Ela foi escrita no mesmo período, juntamente com os Colossenses. Okay? Lá pelo ano 61 da nossa época. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Quando que nós recebemos vida? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou. Que é o que nós vimos aqui. Ressuscitados nele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, por direito
nós estamos assentados à destra do Pai, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós quem? Os que cremos. Meus irmãos, qual que é a maior bênção? A salvação. Aonde está a nossa bênção? Nos lugares celestiais. Não está necessariamente aqui. Está lá. Voltando um pouquinho, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aonde está a bênção? Nas regiões celestiais em Cristo. Aonde está Cristo? Nas regiões celestiais. Aonde estamos nós, os que cremos? Nas regiões celestiais. Quando Satanás ataca a nossa bênção, ele ataca aonde? Capítulo 6, versículo 12. Então, por favor. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aqui está falando dos demônios, nas regiões celestes. A nossa bênção está lá e ele vai atacar a nossa bênção lá. Tá? Voltando lá no capítulo 2, por favor, versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Quem estava longe? Os gentios. E paz também aos que estavam perto. Quem estava perto? Os judeus. 18. Porque por ele, ambos, gentios e judeus, temos acesso ao Pai em um Espírito. Por quê? Volta no versículo 14. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, fez um. O quê? O corpo de Cristo, a igreja. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios, porque quando um judeu se converte, é a igreja, corpo de Cristo. Quando o gentio se converte, é a igreja, corpo de Cristo. Então existe o que o pastor Donizete falou, uma união, são o mesmo corpo, o mesmo espírito. Voltando lá no versículo 13 de Colossenses 2:13. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, está falando dos gentios, o povo de Colossos, vos deu vida juntamente com ele, com Jesus, perdoando todos os nossos delitos. Essa palavra perdão aqui é chave. Por quê? Porque a palavra perdão aqui é a palavra do grego charizomai. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer perdão judicial. Estávamos condenados à morte. O salário do pecado é a morte. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então estávamos judicialmente condenados. Então essa palavra perdão é absolvição de uma pena. Quando você crê, você estava condenado à morte, você estava no corredor da morte, aguardando só sua execução. Mas você é absolvido. É essa a ideia aqui de perdão. Perdão judicialmente, tá? Esse judicial, João, capítulo 3, versículo 36, para que os irmãos compreendam. Põe no 3,18 primeiro. 3,18. João 3,18. Quem nele crê, em Jesus, não é julgado.
não vai para o juízo final, porque crê, está perdoado, tem vida eterna. O que não crê já está julgado, está debaixo de pena já. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho, Jesus, tem a vida. Vida eterna. Não é só vida, vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, porque já é rebelde, é escravo do pecado, contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece. Por que permanece? Porque já está debaixo da ira de Deus. O ser humano está debaixo da ira de Deus, da condenação do inferno. E quando ele crê, ele é perdoado. E esse perdão é um perdão judicial. É tirada a ira de Deus sobre ele. Está compreendendo? Diferentemente de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Onde fala a palavra perdão de novo. Mas só que a palavra perdão ali é outro sentido. Vamos lá. 1 João 1, 9. Se, aqui é para crente, gente. Você já creu. Eventualmente você pode pecar. Se confessarmos os nossos pecados. A palavra confissão aqui é homólogos. Homologar. A ideia daquelas gavetas de arquivo que você puxa e tem A, B, C, D, E. Senhor, perdoai-me pelas multidões dos meus pecados. Letra A, letra B, letra C, é um por um. Acerta assim um por um. Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que venhamos a praticar. Essa palavra perdão aqui não é a mesma palavra perdão no texto de Colossenses. Colossenses, a palavra carizomai, é perdão judicial, está judicialmente perdoado. Aqui a palavra perdão é a fé. A fé tem a ideia do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Como que era lá no Antigo Testamento? O pecador levava o seu cordeirinho até o tabernáculo. Chegava lá no tabernáculo, cada um com o seu cordeiro, cada um com a sua adaga, cortava o pescoço do cordeiro. Para que o seu pecado fosse perdoado, um cordeiro substituto, pagando o preço do seu pecado. A Bíblia fala que o pecado não tem impune. Muito bem. Este cordeiro era incinerado. O sacerdote vinha com as cinzas do cordeiro e devolvia. Daí você saía com a cinza do cordeiro que foi sacrificado pelo seu pecado. E no deserto, no lugar mais ermo, com vento, você soltava aquela cinza e o vento dissipava. O que significa isso? Significa fé. Aquilo foi acertado com Deus e está resolvido assim. Essa palavra perdão é para crente. Um crente, quando peca, ele deve confessar o pecado para ser purificado em toda a injustiça que ele praticou. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, pagou o preço pelo pecado. Essa é a ideia aqui do texto. Então, essa ideia que está sendo trabalhada aqui. Perdoados nele. Então, esse perdão, ele tornou inoperante o poder prevalecente do pecado. Nós éramos antes o quê? Escravos do pecado. E com o sangue de Jesus, com o perdão judicial, torna inoperante o poder prevalecente do pecado. Se éramos escravos, não tínhamos domínio. Correto? Quando nós cremos, esse poder
pecado perde a sua força e nós recebemos daí o poder prevalecente do Espírito Santo em nós. É isso que o texto está falando. Pois é. Tem uma coisa para os crentes que diz assim: aonde aumentou o pecado, superou a graça. Não é bem assim, né? Porque como é que vai aumentar o pecado, a pessoa fica vivendo pecando muito, para depois a graça aumentando também conforme o pecado. Não é bem assim. Bem lembrado. Me põe aí Hebreus capítulo 10, versículo 20, foi 27, acho que é isso. Hebreus 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso no Antigo Testamento. Então, determinados pecados lá, como que era? Apedrejamento. 29. De quanto mais severo o castigo. Está falando aqui de crente, da igreja. Julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus? Porque quando o crente peca conscientemente, ele sabe o que está fazendo. E profanou o sangue da aliança. Gente, profanar é o contrário de santificar. Nós devemos buscar santidade. Quando nós não valorizamos a salvação de Cristo, o sangue de Cristo em nossas vidas, nós estamos profanando esse amor. Estamos profanando o sangue de Cristo, com o qual foi santificado. E ultrajou o Espírito da graça? 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. Opa, Deus quer se vingar. E outra vez, o Senhor julgará quem? O seu povo. Ele não está falando do julgamento do mundo, não está falando do inferno, está falando do crente no pecado. 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está falando para crente. Muito bem. Versículo 14. Colossenses 2,14. Creditado nele, que é outro aspecto de identificação. Tendo cancelado o espírito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente e cravando na cruz. Creditado, cancelado o espírito de dívida. Vamos compreender um pouco aqui. O espírito de dívida, ele é como uma letra. Já viu aquelas letras que você preenche? Né? Uma letra preenchida à mão, onde o devedor está reconhecendo a sua dívida escrita de próprio punho. Essa é a condição de todo pecador diante de Deus. E esse fato é atestado pela lei mosaica como uma dívida impagável. Vamos lembrar, na lei mosaica nós temos 613 mandamentos. Se nós quebrarmos um único mandamento, estamos condenados ao inferno. Ou seja, a dívida é impagável. Nós não temos como pagar essa dívida. Ela é impagável. Pois foi exatamente essa dívida que Deus cancelou. Cancelou o espírito de dívida, que era impagável. Nós não tínhamos como pagar. Como que ele fez? Hebreus diz assim, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então foi necessário o próprio Deus, perfeito e santo, se fazer homem,
para ser um sacrifício aceitável, para redimir os pecadores perdidos. Então, quando Cristo pagou essa conta, ele pagou o total da conta que era devida. Se ele pagou o total da conta que era devida, eu pergunto para vocês, meus irmãos, na vida pregressa antes de Cristo, cometemos muitos pecados. Pecados esses do qual nos envergonhamos hoje. Só que muitas vezes isso fica como um peso tremendo na mente, na consciência das pessoas. E a pessoa fica triste porque fez aquilo, triste porque um dia praticou aquilo, e fica muitas vezes em estado depressivo. Sabe o que é isso? Não está confiando que a obra de Cristo cancelou o escrito de dívida. Esse peso na consciência é falta de fé. Fé no quê? Cristo pagou o preço. Que preço? Da minha e da sua dívida. Como que Deus, sendo santo, sendo justo, pode liquidar essa dívida? O juiz que liberta o homem culpado faz pouco caso da lei e deixa a parte prejudicada sem qualquer reparação. Se existia um escrito de dívida, será que Deus desprezou a lei dele? O apóstolo Paulo fala que a lei é santa. Então nós precisamos compreender essa obra de Cristo. Assim, Deus pagou a dívida do pecado ao entregar seu Filho, Jesus, na cruz. E ao mesmo tempo ele guardou a santidade da lei, porque o pecado não ficou sem punição. A punição foi colocada sobre Cristo. Ele não desprezou a lei. A lei foi levada até o seu final, até o derramamento de sangue que ela existe. Só que ele pagou o derramamento de sangue. Fazendo assim, o fim da lei, para quem? Para a justiça de todo o que crê. Não é que a lei deixou de existir. Ela não tem mais vigor prevalecente sobre quem crê. Entendeu? A lei, ela não está morta. Mas nós, os que cremos, morremos para a lei. Porque a lei não nos condena mais. Porque o escrito de dívida foi cancelado. Vamos ver isso. Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, lá atrás, antes de Cristo, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. A lei apontava: você é criminoso, você está em pecado, você está condenado, a fim de frutificar para morte. Qual ia ser o fruto de uma vida pecaminosa? Morte. 6. Agora, porém, libertados da lei, porque Jesus cancelou o escrito de dívida, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos à lei, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, da lei. Por isso que o fim da lei é Cristo. Para quem? A justiça daquele que crê, não é para todos não. Capítulo 6, versículo 14. Os judeus mantêm a lei. Não, a lei é sobre todo homem. Condena qualquer ser humano. Tá? Todo homem está condenado pela lei.
Todos, todos. Tá? Por isso que o texto que nós vimos de Efésios fala do que estavam longe e do que estavam perto. Os que estavam longe são os não-judeus, que não tinham nem contato com a lei, mas condenados por ela. Por exemplo, chega aqui um estrangeiro, passa aqui a 120 quilômetros e bate o carro ali na curva. Você vai lá, o cidadão não morreu, fala mais nada. Aí você vai falar com ele, eu não sou daqui, eu não estou sabendo dessa lei que é 40 aqui. Mas ele vai responder pelo 120? Vai, não importa se é estrangeiro. Assim é com todo mundo, a lei de Deus. Está entendendo? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim na graça. Quem está debaixo da graça? Quem crê. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, não há condenação, a lei não condena. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Como assim? A lei aponta que somos pecadores, condenados. 3. Porquanto que fora impossível a lei. O que foi impossível a lei? Salvar. Ela aponta a enfermidade, mas não dá o remédio. No que estava enferma pela carne, porque o homem é pecador, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, mas não sendo pecador, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Como? Pondo a punição do pecado sobre seu Filho, Jesus, na cruz. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que preceito? A lei, ela tem que ser cumprida. E foi cumprida. Sobre Cristo. E não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós quem? Os que cremos. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vós quem? Os que creem. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quando a pessoa crê, ela é selada pelo Espírito Santo. Se a pessoa não está selada pelo Espírito Santo, é porque ela nunca creu. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quais são os aspectos de identificação com Cristo? Circuncidados nele, ressuscitados nele, perdoados nele, creditado nele. Ele pagou o espírito de dívida, ele cancelou o que estava sobre cada um de nós. Estamos o quê? Vitoriosos nele. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Primeiro aspecto, despojando os principados e as potestades. Isso nos remete ao início da história do homem. Gênesis 3,15. Deus falando, porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Entre a tua descendência, Satanás, que são os homens pecadores, caídos, a humanidade inteira, filhos do diabo. E o seu descendente, o descendente da mulher, o único que nasceu de uma virgem,
Jesus Cristo. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça, Satanás, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Então, o descendente da mulher irá pisar a cabeça da serpente, Satanás. Lembrando que na Bíblia, cabeça quer dizer autoridade. Aquele que é o Deus deste século. Aquele que é o Senhor deste mundo tenebroso. Aquele que é o Pai da humanidade caída. Vai ter a cabeça pisada pelo descendente da mulher. E vai ser ferido esse descendente por Satanás. Quando ocorreu isso? Na cruz. E derramar do seu sangue. E é esse o ponto que nós temos que visualizar aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 20. Cristo ressuscitou, o qual exerceu em Cristo o poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita dos lugares celestiais. Então, Cristo foi ressuscitado dos mortos, está vivo à destra do Pai dos céus. 21. Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Pessoal, principado, potestade, poder, domínio são demônios. Ok? Versículo 22. E pôs todas as coisas aonde? Debaixo dos seus pés. Ele pisou. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, a autoridade máxima. E deu isso a quem? A igreja. Então, ele despojou. Esse verbo despojar tem a ideia de resto de guerra. O vencedor fica com os despojos de guerra do vencido. Então, quem que foi vencido? Voltando lá no nosso texto. E despojando os principados e potestades. Todo maligno, Satanás e seus anjos foi vencido na cruz. Jesus pisou a cabeça da serpente e todos os seus demônios juntamente. A autoridade máxima da igreja é Cristo. João, capítulo 12, versículo 31. João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Está falando aqui da crucificação de Jesus. Está falando do momento que ele vai pisar a cabeça da serpente. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 24. 15, 24. Primeira Coríntios. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. De que fim que ele está falando? Implantação do reino, lá na frente. 25. Porque convém que ele reine milenar, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ainda não são todos. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. As pessoas ainda estão morrendo. Mas aqui vai ter um basta disso. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés de Cristo.
E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, o Pai. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Pai, Filho, Espírito Santo, em plena harmonia e ação. Quando tudo foi estabelecido no estado eterno. Apocalipse 20, 21, 22. Muito bem. Voltando lá. Colossenses 2,15. Despojando os principados e potestades, o que aconteceu? Publicamente os expôs ao desprezo. Quando foi esse momento público? Ele exibiu os principados e potestades no momento da sua aparente derrota, quando ele foi colocado na cruz e expirou. Foi aí, nesse momento, que o céu escureceu. Os túmulos se abriram. Os mortos piedosos ressurgiram dos túmulos, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Como nada e ninguém conteve a morte, nem a tumba, nem o Império Romano, nem os sacerdotes, ninguém conseguiu impedir Jesus ressuscitou. Vitória plena. Triunfando deles na cruz. Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso, quando ele subiu às alturas, Jesus morreu na cruz, desceu ao Sheol, ao Hades. Aqueles do Antigo Testamento que estavam cativos no Hades, aguardando o seu resgatador, ele levou cativo o cativeiro, aqueles que estavam aguardando, e concedeu dons aos homens. Por que concedeu dons aos homens? Naquela época de Cristo, era o Império Romano. O Império Romano dominava o mundo. Cada vez que eles ganhavam uma batalha, eles entravam em Roma com os seus prisioneiros, com os despojos, e distribuindo presentes aos cidadãos de Roma, festejando a grande vitória. Jesus ascendeu aos céus, levando cativo o cativeiro, e como demonstração da sua grande vitória, ele começa distribuindo dons aos homens. Nasce a igreja. Versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra, ao Sheol, Hades? Tá? Ele teve 3 dias e 3 noites. É o sinal do profeta Jonas. Okay? Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ele subiu vitorioso para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu uns, olha os dons aqui, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que esse aqui chama-se dons funcionais. Por que dons funcionais? Porque para funcionar uma igreja, precisava que os apóstolos implantassem a igreja, fosse a coluna da igreja, os profetas manifestassem o seu ensinamento, os evangelistas, o evangelho da salvação, os pastores, o cuidado com o rebanho, e os mestres, o ensino desse rebanho. É a igreja. Triunfando deles na cruz. E eu gostaria de concluir o último texto para a nossa reflexão. 2 Coríntios 2, 14.
Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, vitorioso dele. E por meio de nós, sua igreja, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o Evangelho, o ensinamento da palavra. Mas é todo mundo que ouve? Não. É todo mundo que aceita? Não. Essa é a questão. 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, nós os que cremos. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Quem aceita Cristo recebe vida eterna. Quem rejeita Cristo permanece sob a ira de Deus. 16. Para com estes, os que estão mortos, os que não aceitaram a palavra de Deus, não aceitaram Jesus em suas vidas, cheiro de morte, para a morte. O fim é o inferno. E o cheiro da morte já é presente. Para com aqueles outros que aceitam aroma de vida para a vida. Os que creem têm a vida e vida eterna. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Não estamos negociando, né? Lembra que Colossenses está confrontando falsos profetas. Bem? Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Existem dois lados aqui. O cheiro de vida para a vida e o cheiro de morte para a morte. A palavra de Deus fala no corpo de Cristo a trigo e também a joio. A palavra de Deus também diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem ouvido essa voz? O Espírito confirmando que você é filho? Porque senão é cheio de morte para a morte. Clame a Deus e confirme o seu resgate em sua vida. Lembre que você não tem mérito. O mérito é todo de Deus. Ninguém é salvo por obras. É salvo pela fé na obra de Deus. Essa é a razão por que nós estamos aqui reunidos, para nos fortalecermos pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui reunidos porque somos irmãos, membros da mesma família, resgatados e comprados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. Devemos, como irmãos, estarmos nos fortalecendo, estarmos nos exortando, estarmos nos apoiando, que são os mandamentos recíprocos da palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Essa é a função do corpo de Cristo. Não estamos falando da organização igreja, estamos falando do organismo. Aqueles que foram comprados pelo Senhor. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, queremos agradecer pela tua palavra que nos exorta, nos relembra, Senhor, da tua grande obra em nossas vidas.
dos aspectos de identificação que temos contigo, que possamos estar valorizando, Senhor, a tua grande obra, vivendo, Senhor, de modo digno do teu nome, testemunhando, Senhor, com toda a dedicação e força, as boas novas do Evangelho, e que possamos viver intensamente e integralmente, Senhor, para o louvor de Deus. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado, Senhor, na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tenha cada dia derramado superabundante graça sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, nos ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém.